terça-feira, começando mais uns Donos da Bola, diretamente aqui do Allianz Parque. Jogo do Palmeiras? Não! Jogo do Santos contra o Ceará. E você acompanha comigo, Lucas BZK e Bernardo Baitelli, agora nos Donos da Bola. Deixa eu correr, que eu tenho que ir pro estúdio. Pois é, BZK, sinto lhe dizer que o jogo prometeu muita emoção, mas entregou pouco futebol. E o resumo desse primeiro tempo foi assim, torcedores tirando aquele soninho. O Ceará contou com a primeira chance da partida em um chute travado de Pedro Henrique. Na cobrança venenosa de escanteio, o goleiro Gabriel Brazão teve que se esticar todo para não tomar o gol olímpico de Lucas Mugni. Escobar cruzou como manda o manual na cabeça de Roleiser, que caprichou muito no toque e acabou passando rente à trave do Ceará. Neymar esteve presente no Allianz Parque e foi homenageado no intervalo da partida. O craque foi ao gramado para receber uma placa em homenagem aos 100 jogos do Santista dentro da Vila Belmiro. A marca foi alcançada na vitória sobre o Atlético Mineiro no dia 16 de abril, pela quarta rodada do Brasileirão. O presente foi entregue pelo ídolo eterno Edu. O meio-atacante está sendo visto como bastante focado em sua recuperação. É possível que ele volte a ficar à disposição para os jogos nos primeiros dias de junho. Na volta do segundo tempo, o Ceará quase fez 1-0. Pedro Raul recebeu no facão e bateu no cantinho. A bola passou muito perto da meta de Brazão e quase que o Vozão abriu o marcador. O Santos respondeu com Tiquinho Soares. O camisa 9 recebeu por elevação, dominou no peito e chutou em cima de Fernando Miguel. A dupla Tiquinho e Roleiser incomodava demais a defesa nordestina. Novamente, Roleiser achou Tiquinho na grande área, que dessa vez tentou uma bicicleta, mas o pneu estava meio murcho, a corrente enferrujada, a bola foi pra fora. Ainda deu tempo de Gabriel Brazão realizar mais duas defesas importantíssimas na reta final da partida. A primeira foi uma bomba de longe. Brazão contou com o efeito da bola para espalmar para escanteio. A segunda, Lelê recebeu em profundidade, cortou o Luan Pérez da jogada, mas chutou em cima de Brazão. O goleiro do Santos salvou a equipe da Baixada de uma possível derrota dentro do Allianz Parque. No apagar das luzes, David Washington ficou cara a cara com Fernando Miguel, mas o William Machado chegou preciso no lance para evitar o gol santista. No primeiro momento, o árbitro Felipe Fernandes de Lima mostrou o cartão vermelho, mas com auxílio do VAR, voltou atrás na decisão e anulou o vermelho. O Santos permanece na zona de rebaixamento e enfrenta o Corinthians na próxima rodada. Já o Ceará, com um pontinho conquistado, recebe o Lanterna Esporte no Castelão. BZK, vem logo, o programa já começou. Cadê você, BZK? Aí, ó. Ufa, cheguei. Ufa. E aí, Bernardão, beleza? Caraca, e aí? 90 quilômetros, né? Não é rápido assim pra chegar, não. Tem preciso correr. Durou Bernardão. o tempo do VT, pô. Foi Pô, bem? eu assisti o jogo lá ao vivo. Santista tá puxado pro Santista. Tinha muita gente lá vibrando, cantando. Olha, mais de 35 mil pessoas praticamente lotaram a Vila o Allianz Parque com toda a torcida ali do Santos. Sim. E a galera saiu decepcionada, a galera ficou bem triste no final. Vamos ver a tabela aqui. Coloca na tela aí. Ver se o Santos saiu da zona do rebaixamento. Não saiu, tá em 19º, só 5 pontos em 8 jogos. Isso aí é uma vitória, 2 empatezinhos. Complicada a vida do Santos. É o pior começo do Santos, inclusive no ano que ele foi rebaixado. Então, 5 pontinhos em 8 jogos disputados. Ali a gente tem Vasco da Gama, né? Vasco da Gama do Bernardo. Abrindo a porteira da zona de rebaixamento. Juventude, Santos e o Sport com 2 pontinhos, nenhuma vitória conquistada. Pior que o Santos aí na classificação. Tudo bem, Santos estava sem Neymar machucado, sem o Guilherme estava machucado. Zé Rafael jogou 10 minutinhos, voltou de contusão. Mas, por exemplo, David Washington, bom de bola, moleque. Entrou depois dos 30 do segundo tempo. Tassiano não relou na bola, jogou o jogo inteiro. Sim. Então, realmente, eu acho que algumas coisas da comissão técnica deveria avaliar ali, mudar no time, para o time dar uma melhorada. Porque se continuar do jeito que tá, Santista vai sofrer de novo. E você falou de David Washington, a promessa do Santos, já está comprado pelo Chelsea. E será que Carlo Ancelotti, pode olhar o garoto para a seleção brasileira? Se ele jogar, pode. Se ele não jogar, não vai olhar nunca, né? BZK, bora conferir então a carreira de Ancelotti como jogador e também treinador.
A notícia que movimentou o mundo do futebol. A espera finalmente acabou. Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Após uma longa, mas muito longa novela mesmo, agora é oficial. Ele será o comandante da Canarinho na próxima Copa do Mundo, que acontece em 2026 no Canadá, México e Estados Unidos. O italiano, inclusive, já dirige a seleção nos próximos 2 jogos das eliminatórias, diante de Equador e Paraguai no início do próximo mês de junho. Mas por que o treinador é tão badalado? Olha, o que não falta na carreira do menino Carlos são troféus. Carlo Michelangelo Ancelotti, isso mesmo, ele também tem o nome do pintor lendário. Nasceu em 10 de junho de 1959 e foi um ótimo volante, jogando em clubes como Parma, Roma, Milan e também defendeu as cores da seleção italiana. E ali já mostrava seu DNA vencedor. Ganhou tudo na Itália, campeonato nacional, Copas italianas e também a Champions League. Mas foi como treinador onde Ancelotti fez seu nome. O início da carreira foi no modesto Reggiana da Itália. O primeiro título foi com a Juventus em 1999, conquistando a Copa Intertoto da UEFA. Dali migrou para o Milan. E aí sim ele colocou as cartas na mesa e mostrou que era diferenciado. Em 420 jogos, sob o comando do treinador, a equipe de Milão conquistou 2 Champions League, um Mundial de Clubes, 2 Supercopas da UEFA, uma Série A, uma Copa da Itália e Supercopa da Itália. Depois se aventurou na Premier League à frente do Chelsea e com os Blues conquistou o campeonato inglês, a Copa e Supercopa da Inglaterra. No PSG, passagem mais modesta, mas para variar, conquistou mais um campeonato nacional, faturando a Ligue 1. Da França, o italiano foi para o maior clube do mundo, o Real Madrid. E agora, meu amigo, é título que não acaba mais. Ancelotti simplesmente doutrinou em suas 2 passagens pelos merengues. Olha só a lista: 3 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da UEFA, 2 La Liga, 2 Copas do Rei e 2 Supercopas da Espanha. Simplesmente 15 títulos comandando o clube espanhol. Fez história. Entre essas 2 passagens pelo Real Madrid, Ancelotti também se aventurou numa liga nova, a alemã, e por lá conquistou a Bundesliga e também 2 Supercopas da Alemanha. Resumindo, o Ancelotti venceu as 5 principais ligas da Europa e, por que não, do mundo. Campeão no italiano, inglês, francês, espanhol e alemão. Além disso, é o maior campeão da Champions League na história, com 5 títulos conquistados, maior do que muito clube por aí, viu? Agora, pela primeira vez, assume uma seleção na carreira. Ele chega após uma temporada turbulenta no Real Madrid. Fã do futebol e de jogadores brasileiros, Ancelotti vem com o status de salvador da pátria. A seleção brasileira nunca foi campeã de uma Copa do Mundo com um estrangeiro no comando. E aí, chegou a hora de Ancelotti quebrar mais uma marca? Ah, com certeza, né? Agora só falta o título mundial com a seleção brasileira ainda, seria coisa linda. E eu falei, né? Apareceu umas imagens dele aí dos anos 80 e tal. O Ancelotti sempre teve essa skin meio velhão, assim. Ele já parecia velhão já nos anos 80, mano. O BZK, a gente separou também um trecho de uma sonora que ele falou sobre assumir a seleção brasileira. Roda aí. Bueno, sentimento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores. Estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Bom, é isso aí, ele falando que no dia 26, né, a partir do dia 26, sim, como treinador de seleção brasileira, mas até lá o foco dele e o trabalho dele todo é com o Real Madrid, pelo respeito que ele tem pelo clube e pelos jogadores também, né? E o Ancelotti já treinou mais de 40 brasileiros na carreira dele, então ele tem uma boa relação com o povo, com a cidade também, com o país, Brasil. Não, e agora sempre se deu bem com os brasileiros, né? Agora vai ser. E agora que ele falou, agora eu acredito. Agora eu acredito que dia 26 nós temos um técnico na seleção brasileira. Até ele se pronunciar, eu não acreditava muito não. Mas eu não sei se ele já vai conseguir o Hexa agora, né, BZK? É. Vai ser puxado. Bom, 1 ano pra ele treinar, é bastante tempo, o cara é bom, vai, vamos ganhar. Ó, vamos mudar de assunto, vamos falar de Sul-Americana e Liberta aqui agora nos Donos da Bola.
A fase de grupos das competições internacionais está chegando ao fim. Por isso, cada ponto é decisivo para quem quiser avançar para o mata-mata. Pela Sul-Americana, Grêmio e Vasco entram em campo hoje, estando na segunda colocação dos respectivos grupos. Só o primeiro se classifica direto para os playoffs da Sula. Quem permanecer em segundo lugar encara a repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores. A situação do Imortal é mais confortável que a do Gigante da Colina. Com 8 pontos, o time de Mano Menezes ainda tem chances matemáticas de ser ultrapassado pelo Atlético Grau, mas com saldo de gols de 7 de diferença, faz com que a classificação seja garantida. Mas hoje recebem o Godoy Cruz na luta direta pela primeira colocação do grupo D. Os argentinos possuem 10 pontos e caso vençam na Arena do Grêmio, carimbam a vaga no topo do grupo. Jogo grande a partir das 7 horas da noite. O Grêmio vem de empate em casa com o Bragantino em 1-1 pelo Brasileirão. Antes, empatou sem gols com o Atlético Grau no Peru pela Sul-Americana. Fernando Diniz estará à frente do Vasco da Gama à beira do campo. Recém-contratado pelo clube, o ex-técnico da seleção brasileira fará a estreia justamente em um confronto decisivo para o time carioca. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, Diniz comandou no período da tarde seu único treinamento antes da viagem para a Argentina. Para manter viva a esperança de avançar diretamente à próxima fase, o Vasco precisa vencer o Lanús, atual líder do grupo G, com 8 pontos. O time carioca soma 5 pontos e, se conquistar a vitória nessa rodada, empata com os argentinos. No entanto, após a goleada sofrida fora de casa contra o Puerto Cabello, o saldo de gols do Vasco está em -2, enquanto o Lanús tem um saldo positivo de 4 gols. A bola rola às 9h30 da noite. E simultaneamente pela Libertadores, o Fortaleza conta com o apoio do torcedor para empurrar o Lion em busca da vitória contra o Bucaramanga. O Fortaleza chega motivado para o próximo confronto. Após aplicar goleada sobre o Colo-Colo na Libertadores e o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Vojvoda busca mais uma vitória para afastar de vez um momento ruim. O time deixou a zona de rebaixamento da Série A e agora foca em garantir a classificação para a próxima fase do torneio continental. Atualmente, o Fortaleza ocupa a vice-liderança do grupo com 7 pontos conquistados. O meu humor de amanhã depende de Vasco e Lanús. Os caras vão sair tocando dentro da área. Vai ser desesperador. A gente vai pro intervalo. Já a gente volta com mais Donos da Bola. Empreender é a chave para o crescimento pessoal e da sociedade. Invista no futuro do seu filho agora, com a MBA Kids e Teens, a primeira escola de empreendedorismo, educação financeira e liderança para crianças e adolescentes do Brasil. Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí Criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é no Açaí. Atenção, Vale do Paraíba. Nessa quinta, sexta e sábado, feirão pé de nota Chemaralto. Só quem compra muito consegue vender nessa condição. A Chemaralto, com o maior estoque do Vale, foi autorizada pela fábrica a vender mais de 60 veículos a preço de custo. Descontos de até R$30 mil. Não é queima de estoque, é preço de fábrica. Vem que dá negócio. Feirão Pé de Nota Chemaralto Guaratinguetá. Dias 15, 16 e 17 de maio. Não vamos perder negócio. Os donos da bola. Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, vamos falar agora do esporte regional, as contratações da Águia para a Copa Paulista. O São José Esporte Clube não entra em campo há cerca de 2 meses. Foi no dia 19 de março, na derrota diante do Taubaté pelas quartas de final do Campeonato Paulista, que a Águia do Vale fez sua última partida oficial em 2025. Agora o próximo jogo acontece apenas no dia 15 de junho e adivinha novamente diante do Taubaté. Mas muita coisa mudou desde o fim da Série A2 até aqui. O time segue em preparação para a Copa Paulista, principal competição do segundo semestre do clube. Reagente
te atualiza sobre as chegadas deste novo time do São José. A começar pelo treinador, Marcelo Marelli foi anunciado após ser campeão da Série A3 pelo Sertãozinho. E na coletiva de imprensa de apresentação, chegou com um discurso confiante. E o novo comandante trouxe seu homem de confiança para a meta joseense. O goleirão Gabriel Afonso, de 1,95 m, também foi campeão com o Sertãozinho e chega para ser o novo paredão da Águia do Vale. Agora vamos em ordem cronológica dos anunciados até aqui. Gabriel Freitas, atacante de 22 anos, que tem passagens por Oeste, Cuiabá e SCA Brasil. Ponta rápido e habilidoso, chega para rabiscar. Bruno Camilo, de 27 anos, é volante e se destacou nessa temporada defendendo as cores do Santo André na Série A2. Experiente, já atuou no Bahia, onde conquistou a Copa do Nordeste em 2021. E pela terceira vez, Gustavo Henrique defenderá as cores da Águia do Vale. O atacante fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A2 e, claro, quer repetir o sucesso em 2025. A juventude parece ser a fórmula do São José nessa Copa Paulista. Com 22 anos, o meia Flávio Henrique foi um dos destaques do Oeste na Série A2 e chega por empréstimo do São Bernardo FC. Ele destacou a força da torcida joseense no Martins e tem a missão de ser o cérebro do time. E tá faltando fôlego aí? Pode chamar o Matheus Petri, lateral esquerdo de 23 anos, com passagem pelo São Paulo e a expectativa de ser o dono da camisa 6 joseense. Mas a concorrência será forte, isso porque Fernando Júnior, ex-Taubaté, também briga pela vaga. O lateral de 29 anos já passou por Portugal e times do Nordeste. E por fim, Marlon Martins, atacante, também é mais um que está de volta ao clube. Ele chegou na reta final do acesso à Série A2 em 2023 e acaba de ser campeão pelo Sertãozinho em 2025. Chega com a aprovação do treinador. E claro, além dos reforços, existem os remanescentes, peças que já foram importantes para a Águia do Vale, como Paulo César, Jefferson Lima, João Gabriel, Vinícius Tanque e Rony. E aí, será que esse time vai dar alegrias para a torcida nessa Copa Paulista? Eu vou deixar pro Antônio Carmo comentar essa aí sobre a Copa Paulista. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa diário mais tradicional, programa da TV Vale Paraibana, os Donos da Bola no ar desde 2009. Meus amigos, vamos destacar aqui a Copa Paulista, falar do futebol. São José e Taubaté, vocês sabem, estarão disputando a competição mais uma vez. A última vez que jogaram pela Copa Paulista foi em 2011, mas o Clássico do Vale voltou a ser disputado o ano passado. Paulistão da Série A2, esse ano, jogos emocionantes e eliminatórios das quartas de final. Taubaté levou vantagem, enfim. E agora as equipes, pelo menos, vão jogar mais duas vezes. Vocês já sabem, dia 15 de junho começa a Copa Paulista e o São José joga exatamente em casa no Martins Pereira, às 3 da tarde, tá certo? Depois do segundo turno lá no Joaquinzão. Eu estive dando uma olhada aí, gente, na configuração das montagens dos elencos. São 18 com 5, 23 times que vão disputar a Copa Paulista. Tem time como o Guarani de Campinas que joga a Série C do Brasileiro, o Botafogo de Ribeirão que joga a Série B do Brasileiro. Essas equipes vão entrar com seus times sub-20, 23, não devem aproveitar jogadores profissionais. Pelo menos do Botafogo a diretoria já informou. No ano passado o Botafogo fez isso, colocou jogadores que estavam na Série B também para a Copa Paulista, não deu certo. Então esse ano vai ser um time mais jovem. Olhando aí de todos os times que estão participando, a gente viu a matéria aí feita pelo Pedro Elias agora há pouco, o São José é o time que está mais na frente, juntando tudo isso daí. Para você ter uma ideia, a Portuguesa Santista, que vai jogar a Copa Paulista, está no grupo do São José. A Portuguesa Santista caiu esse ano da Série A2 para a Série A3, né? Jogou contra o Taubaté e o São José. No domingo anunciou seu primeiro jogador para o campeonato, não tem nem técnico ainda. O São Bento anunciou o Diego Coelho como técnico, mas não tem jogadores. O Primavera, que foi vice-campeão da Série A2, ele vai jogar, mas também desmontou o elenco, vai começar tudo de novo. Fica o técnico Fernando Marchiori para fazer um trabalho também pensando no ano que vem. O Taubaté está atrás, gente. O Taubaté anunciou o Rogério Henrique como técnico, mas de jogadores apenas 1 ou 2. Está na hora de começar também. Eu digo, dá tempo. O campeonato vai começar dia 15 de junho. Com 30 dias você consegue montar um time competitivo, mas tem que ter conhecimento. Nesse aspecto, o São José larga na frente. Já tem um técnico que está aí há quase um mês e vários jogadores já compraram. São José já tem um time. Se tiver um jogo hoje, São José já pode entrar em campo. Tem clubes aí que não tem time não, tá bom? Vamos acompanhar essa Copa Paulista aí que vai ser interessante. Gente, um grande abraço. Boa terça para todo mundo, hein? Valeu, Antônio Carmo, um abraço para você também. Olha, vamos passar agora para o futsal, que o Taubaté Futsal estreia no Campeonato Paulista hoje, às 20 horas,
diante do Magnus na Arena Sorocaba, na casa dos homens. Sim. O jogo marca o retorno do Taubaté ao torneio antes do início do Paulista. O time comandado pelo técnico Leandro Reis disputou a Taça São Paulo como parte da preparação, acumulando 5 jogos com 2 vitórias e 3 derrotas. Olha, estrear contra o Magnus... Difícil. Não sei se é positivo, se é negativo, que já larga os se jogar bem é positivo, né? Que deixa uma boa impressão, né? Mas você vê, na pré-temporada aí, 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Tá se acertando, Tem aquela coisa... De repente faz um bom jogo, mas é difícil. A gente sabe que o Magnus é um dos melhores times do país aí no futsal, né? Enquanto o Taubaté estreia no estadual, o Pinda Futsal enfrenta o Uniara Araraquara pela 7ª rodada e última da fase de grupos da Copa LPF. A partida será fora de casa, com início marcado para as 7h30 da noite no ginásio Gigantão. A disputa pela ponta da tabela está acirrada e os 2 primeiros colocados garantem vaga direta para a semifinal. O Pinda depende de uma vitória para se classificar no pelotão de cima. A equipe comandada por Lucas Torão está em segundo, com 14 pontos. Foram 4 vitórias e 2 empates em 6 partidas. Ainda estão invictos, BZK. Não, tem mais chance. Aí o Pinda já é diferente, né? Sim. E o Cleitinho tá jogando muito. Cadê o Cleitinho? O Cleitinho broca quantos hoje? Ele faz uns 3, 4, de boa. Porque até o Uniara tá lá embaixo, tá em 7º. O Pinda tá em segundo, empatado com o Barão de Mauá em primeiro. Mesmo jogando fora, é o favorito. Exatamente. Vamos pro intervalo rapidinho? Bora. Daqui a pouco a gente já volta com mais os donos da bola. A Semana do Cuidado com a sua pele está no ar, na maior, na Farmaconde. Protetor solar para o rosto L'Oréal Fator 60 de R$ 48,99 por R$ 42,99. Sabonete líquido para o rosto Acnoclean de R$ 27,89 por apenas R$ 24,90. Cicatricure para estrias e cicatrizes de R$ 28,90 por R$ 25,99. Creme anti-sinais Nivea de R$ 53,90 por R$ 43,99. Farmaconde, família cuida de família. Quer saber como anda a saúde dos seus dentes? Você tem alguma dúvida sobre saúde bucal? Estamos todas as terças-feiras no programa Falando Nisso para dirimir as suas dúvidas. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo ao Rio. Vale a pena maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale. Os donos da bola. Oferecimento Vestibular Medicina Unital. Agora novo campus em Cruzeiro. Inscreva-se unital.br e Luve Remoções. Cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os donos
Donos da Bola. BZK, eu quero saber de você. Qual foi o jogo mais importante da sua vida, cara? Mais importante? Não vale responder o próximo, aquelas Não. respostinhas. Um jogo que eu joguei no Mineirão. Mineirão. Junto com o meu parceiro Cafu. Esse jogo foi... Caraca! Esse assim, é um jogo que eu lembro bem, porque eu sentei, quando acabou o jogo, fiquei sentado no meio do campo, assim, só sentindo a energia do Mineirão vazio e só eu ali moscando ali, ó. Falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? Esse foi pra mim mais importante. O Pedro Elias esteve junto com as lendas do São Paulo e a gente quis saber qual foi o jogo mais importante da vida pra eles. Cara, do ponto de vista individual, contra o Palmeiras, aquelas quartas de final da Libertadores, em 2005, os 2 jogos eu joguei muito bem, né, das oitavas de final. Os 2 jogos eu joguei muito bem, mas o jogo lá do Parque Antártica, que foi o primeiro, que ganhamos de 1-0, golaço do Cicinho, aquele golaço de esquerda do Cicinho, sobretudo, especialmente, eu joguei muito bem. Aquele que, o que foi designado para mim foi cumprido à risca, sabe? Você falou, Renan, você tem que fazer tal coisa. Eu fiz aquilo, então seria uma nota, na escola seria uma nota 10, sabe? Então, para mim, acho que seria o jogo que mais relevante, individualmente falando. Ganhamos o jogo, individualmente eu fui muito bem também. Cara, um jogo que eu guardo com muito carinho, inclusive é um jogo que eu fiz 3 gols, um hat-trick, e foi o jogo que praticamente me levou para estar entre os 23 que foi para o Mundial. Foi um jogo em 2005, São Paulo e Figueirense, no Morumbi, eu fiz 3 gols, né, ganhamos de 4-2. Então eu tenho muito carinho por esse jogo, porque esse jogo, essa atuação, praticamente garantiu meu nome na lista dos 23, né? Acho que todos os jogos eles são importantes e eles têm uma identidade diferente, né? Eu acho que o momento vivido ele é único ali, naquele momento de você jogar, de repente se lembrar de um episódio ou de um lance diferenciado. Mas eu acho que a conquista da Libertadores, né? Eu acho que a final da Libertadores foi meu grande jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi. É um jogo que eu pude ser decisivo, né? Mas, assim, era o que a torcida do São Paulo esperava, né? Ganhar o tri da Libertadores para depois buscar o Mundial. Todos os jogos têm um gostinho especial, mas acredito que São Paulo e Palmeiras, no antigo Parque Antártico, nós ganhamos de 1-0. Não tem como esquecer, com um gol meu, então, aquela oitava de finais da Libertadores, então tá na memória. Não dá para falar de outra partida a não ser a conquista do Mundial, né? Foram 5 títulos conquistados, né, vestindo a camisa de São Paulo, mas quando se fala em momentos assim históricos e que realmente fez uma transformação na vida de todos nós, é a conquista daquele Mundial contra o Liverpool. Cara, foram vários jogos, né? Mas vou citar o de Mundial, não tem jeito, né? Mundial, conquistar o Mundial com essa camisa aqui é maravilhoso. Não, eu vou ficar com essa partida, São Paulo e Liverpool. Tem bastante jogos que eu posso falar aqui para você, mas um jogo importante mesmo. Para você ver, eu fiz gol na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, mas o jogo contra o Liverpool foi top demais. Quando jogava com Alex Bruno do lado, vem Alex, o melhor jogo é sempre que jogava com ele do lado. Então foi com River na Argentina, 3-2, ele jogou muito bem, eu joguei muito bem, foi meu melhor jogo. Mas o melhor em campo foi o homem aqui. Que honra, Lugano, falar que a gente é melhor. O time brasileiro não tinha ganhado ainda na Argentina. Pressão, né, Lugano? Semifinal. Fomos lá e ganhamos deles lá dentro. Coisa linda. Foi sobre a jogo, camisa. Zagueiro técnico. Eu que ensinei ele. O Lugano me ensinou, trouxe a técnica uruguaia e passou para nós. E aí, BZK, qual dessas lendas aí te marcou mais? Olha, quando eu quebro a perna do adversário, eu marcava muito a batida. Eu gostava bastante do Lugano ali, não, mas o Amoroso, né, parceiro? Amoroso joga tênis também, hein? Opa, a gente já marcou uns contrinhos aqui já. Ele jogou muita bola, viu? Jogou muita bola. E o São Paulo teve um elenco mágico nessa época, né? Campeão mundial, Libertadores. A galera deve sentir saudade dessas lentes que apareceram. Josué com a cabeleira dele ali, pequenininho, era ele e o Mineiro, né? Mano. Ele e o Mineiro era 2 toquinhos assim, mas marcação brava, São Paulo era difícil encarar o São Paulo nessa época. Não, e pegar o Liverpool na final do Mundial também é puxado, o Rogério Ceni fez aquela defesa incrível contra o Gerra. Lendária. Então, vamos chamar a Fernanda agora? Acabou nosso tempo aqui. Bora? São Paulino ficou com saudade, viu, desse tempo aí. Larissa quer gostar desse papo muito também, verdade. hein? Larissa ia gostar, tá de férias, Rio Grande do Sul, tá vendo o Grêmio agora, virou gremista tá em outra agora. vibe.
Fer, bom jornal pra você. Até Tchau, tchau. amanhã. A gente Até. volta com mais esporte aqui na tela da Band. Até amanhã, então. Tchau, tchau, viu? Tchau.